Olá, vou falar agora sobre como gerar alguns sons. No Audacity a gente tem aqui então no menu, né, o item gerar, e a gente pode gerar aí algumas qualidades sonoras, entre elas ruídos, tons, e outras espécies de som aí que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, né? A gente vai focar agora no ruído e no tom, ok? Mesmo sem ter nenhuma faixa, quando eu venho em gerar, ele automaticamente inclui a faixa respectiva a esse som que a gente está gerando. E em relação ao ruído, né, que é o que a gente vai gerar agora, a gente tem três qualidades de ruído, tá? O primeiro é o branco, é o ruído mais famoso, chamado white noise, né, que é o tipo de ruído que ele cobre todas as frequências sonoras. Então, vou imaginar que eu tenho uma música, né, numa determinada faixa, eu quero cobrir um fragmento, um pedaço dessa música com um chiado. Eu quero que esse chiado cubra toda a música. Eu vou usar então o ruído branco, o white noise, ok? A gente vai ver que aspecto ele tem, né? Então vamos colocar aqui então em tipo de ruído branco, amplitude, que seria o volume desse ruído, que ele vai de zero, né, que é praticamente é um ruído inexistente, ao 1, né, que é o volume máximo que a gente consegue inserir aqui. Vamos colocar um meio termo, vamos colocar 0,5 de amplitude. Aqui a gente escolhe a duração, né? Eu tenho horas, minutos e segundos. Vamos colocar 2 segundos de ruído branco para a gente conhecer o aspecto desse ruído. Bom, ele é um ruído bastante agudo, bastante alto, né, em termos de volume, em termos de amplitude, e veja que ele cobre praticamente, né, todas as frequências aqui sonoras, né? Diferente do ruído rosa. Se a gente colocar rosa, a gente percebe que a gama de frequências que esse ruído rosa cobre é bem menor do que o white noise, que é o ruído branco, né? Tanto o ruído rosa quanto o acastanhado, eles cobrem frequências, desculpa, mais baixas, né? Veja que a gente tem uma linha passando ao centro, né? E ele é essa coisa meio aleatória, né? Ele não cobre todas as faixas de uma forma uniforme, da mesma maneira que o white noise. E o ruído branco, ele cobre menos frequências ainda, né? Veja bem que ele tem, comparando aqui com o rosa, né? Então a gente tem aqui o rosa, a partir daqui o acastanhado, ele cobre muito menos frequências, né? De uma forma muito mais cheia de picos, muito menos uniforme do que o rosa. E se a gente colocar o branco aqui, vamos colocar o branco só para a gente visualizar. Veja como o branco ele é muito mais uniforme, ele cobre muito mais aspectos de frequência. Desculpe, espectros de frequência do que o rosa e do que o acastanhado, ok? Então a gente tem aqui, clicando aqui no comecinho da faixa, né, ele seleciona todo o conteúdo. A gente pode então dar um delete. Vamos adicionar um tom agora. No que diz respeito ao tom, a gente pode escolher alguns formatos de onda. Cada formato de onda vai oferecer um tom diferente, né, de um determinado som. A gente tem o formato senoidal, o seno, que é aquela onda em curva, né, que a gente conhece bem. A gente vai escolher a frequência. Vamos colocar aqui 440 Hz, que corresponde à nota Lá. Amplitude de meio, 2 segundos, fica tudo igual. Vamos dar um OK. Então a gente vai ter 2 segundos, né, de um tom senoidal em Lá. Né? Lembra bastante aqueles aparelhinhos cardíacos, né, quando o camarada morre na novela, ou quando o camarada morre nos filmes, que para o coração, a gente tem esse sonzinho. Lembra bastante aí. Né? Se a gente chegar perto, vamos aqui então na ferramenta Zoom, vamos selecionar um fragmento. Quando a gente chega perto, a gente vê então, né, esse formato senoidal uniforme desse tom. Ctrl F para ajustar a totalidade do som aqui na interface do Audacity. E vamos trocar então, vamos gerar um tom agora no formatinho quadrado. A gente vai ver que o quadrado ele é muito mais agudo, né, do que o senoidal. Ele tem uma espécie de drive, um tipo de distorção, né? Vamos lá de novo. Você percebe que tem
parece que tem dois sons, um agudo num primeiro plano e o mesmo a mesma nota, vamos dizer assim, mais grave, né? Um tom mais grave ao fundo num segundo plano. Vamos lá de novo, né? Um pequeno drive, uma pequena distorção ao fundo. Quando a gente chega perto, a gente observa esse formato, né, quadrado desse tom e vamos aqui no dente de serra, também em Lá, também 2 segundos, também com uma frequência de 0,5. Vamos chegar pertinho, a gente vai perceber então por que, né, que ele se chama dente de serra, porque ele realmente tem esse desenho, né, de dente de serra e ele tem um aspecto sonoro diferente dos outros dois. Ele tem esse sonzinho um pouco mais enjoadinho, um drive, né, uma distorçãozinha um pouco mais evidente. Também uma nota mais aguda no primeiro plano e uma nota mais grave, também com uma distorçãozinha no segundo plano. Ok? Existem outros tons, né, outras possibilidades sonoras que a gente vai ver em outro momento. Né? Vale a pena xeretar, fuçar, para ver o que o programa oferece em termos de geração sonora. Ok? É isso aí.